que a Ju tem uma conversa, só para vocês entenderem o que a gente vai tocar aqui primeiro, né? Qual é o trecho? É uma conversa com a viúva do Adriano da Nóbrega, é a Júlia Lotufo, que vai estar falando, e ela conta de um jantar na casa dela com o Adriano e o Queiroz. Eles ficaram falando da discussão, da ascensão, na verdade, né? Eles estavam discutindo a ascensão política da família Bolsonaro, quando se desenhava ainda a chance do Jair se tornar presidente. Então a gente vai ouvir o trecho dessa fala e a gente volta para conversar com a Ju e entender melhor. Vamos lá. Ao mesmo tempo em que se caçava o Adriano, também começava a apuração sobre o desvio de dinheiro público no gabinete do Flávio na Alerj. Mas meses antes dessa situação toda, o Adriano tinha acompanhado, por meio do Fabrício Queiroz, a ascensão do clã Bolsonaro. Quando veio a candidatura, teve um jantar lá em casa, um almoço, o Adriano teve um almoço com Queiroz, e ele contando da candidatura que estava bem no início, um projeto de candidatura. E os dois, eu lembro disso, como outros dois rindo. Caralho, que loucura, será que isso vai dar certo? Eu tô sendo o Bolsonaro presidente. Aí eles, caralho, acho que não. Era uma coisa assim que ninguém ia acreditar. Alguns meses depois, tudo mudou. A movimentação milionária na conta do Queiroz veio e até a mãe do Adriano começou a aparecer na televisão envolvida no esquema de desvio de dinheiro público do Flávio. Aí, Ju, para a gente entender melhor esse contexto, vale a pena, Ju, trazer aqui o contexto dessa conversa com a Júlia Lotufo. Até para a gente botar todo mundo aqui na mesma página, esse é um episódio que eu e a Gabi trabalhamos muito, toda a história do Flávio em meio a essa defesa dos policiais bandidos aqui, de matadores. Essa é a designação mais correta para falar de Adriano da Nóbrega. E eu entrevistei a Júlia Lotufo, que é viúva do Adriano, várias vezes, desde 2022. Esse é um trecho de uma entrevista que ela relembrou a intimidade, né? Quer dizer, Fabrício Queiroz, que é um braço direito do Bolsonaro, do clã como um todo, mas principalmente do Jair, mas também do Flávio. Até ontem a gente tem isso aí para mostrar para vocês. Quem é que estava lá? Estava lá Fabrício Queiroz, e a gente não pode dizer que o Flávio seja alguém que não é dado a reconhecer seus relacionamentos, muito menos insensível de terminar seus relacionamentos pessoalmente, né, como a situação com o Daniel Vorcário. Mas o Flávio não só viu, né, o Queiroz, falou, abraçou. E aí, depois acho que a produção bota esse vídeo pra gente. Mas esse trecho aí, ó, a imagem do Queiroz e do Flávio, ontem o Igor estava distribuindo pra gente isso, ele que notou mais cedo. Pavinato ou Pavanato, Adélia? O candidato ou o jornalista do Metrópolis? Né? Deixa eu tirar aqui o gado. Adiós, gado. Mas esse nível de intimidade. E era essa pessoa que conversava com o Adriano da Nóbrega a ponto de trazer ali para a intimidade do Flávio Bolsonaro, com aval de Jair Bolsonaro, a mãe e a então mulher, porque naquela época, entre 2005 e 2007, ela ainda era a mulher do Adriano. Ela depois que, acho que a partir de 2012, ele passa a viver com a Júlia, que é a pessoa que vocês ouviram falar, que é a mulher com quem ele viveu os últimos anos da vida dele, a última década da vida dele praticamente. E a Júlia sabe muitos detalhes sobre como a mãe e a ex-mulher do Adriano participaram do esquema criminoso. E gravações da Júlia, interceptações telefônicas obtidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em operações que investigavam a milícia, ela também falou sobre isso. Essas provas o Ministério Público tem, não usou não sei bem, que ela conta detalhes de como ela sabia sobre o esquema todo no gabinete. Esse é um outro trecho que eu deixei pedido para a produção para separar, que a Júlia explicou o que é que ela sabia sobre como é que se dava a participação da mãe e da ex-mulher do Adriano no esquema do gabinete do Flávio. A gente tem esse trecho também, Ju, vamos tocar agora, então, a Júlia falando sobre a Daniele da Nóbrega, né, uma das funcionárias fantasmas do gabinete do Flávio, quando ele estava na Alerj. Vamos ouvir. Não era uma economia que ele fazia botando ela no gabinete e não teria que pagar pensão, porque ele voltava o dinheiro. Então não era economia, mas era a maneira, ele queria aposentar ela. Porque ele falou, não, quer menos um peso nas minhas costas. Ele queria aposentar a mãe e a Daniele. Por isso que ele queria a vaga, era a aposentadoria, que aí ele se sentiria com peso a menos, entendeu? E aí ela iria se aposentar e era o que o Adriano queria, manter a vaga das duas para
complementar à aposentadoria. E aí ele tirava essa mochila das costas dele. E esse era o objetivo de manter as duas na função, porque financeiramente não tem sentido. A Adriana tinha dinheiro suficiente para dar diretamente a elas, né? A função era essa. Até, Pedro, boa noite. Eu acabei esquecendo, meu nervoso do início da fala, acabei esquecendo de te cumprimentar. Boa noite, querida. Parabéns pelo trabalho. Excelente. Obrigada. Eu queria explicar para quem está ouvindo, para vocês entenderem o que é tal de pensão, mochila nas costas. A Daniele, principalmente, é uma funcionária fantasma, Chico, diferente das demais. Porque quando o Ministério Público foi olhar lá quanto que a filha do Queiroz, a mulher do Queiroz, todo mundo ali mais próximo do Queiroz, por exemplo, tratava como seus salários da Alerj, eles sacavam e entregavam 70, 80, 90% dos salários de volta em dinheiro vivo, sacando na boca do caixa. Ou transferiam direto para a conta do Queiroz. O que a Daniele faz? A Daniele não devolvia tudo. O percentual que se vê dos saques da Daniele é de 20% do total que ela recebeu em salários da Alerj na década, tá, gente? Não é um mês, 2, não. É na década em que ela esteve lotada no gabinete do Flávio Bolsonaro. Mas a conta não fecha assim, né, Chico, Pedro? Né, Gabi? A gente viu isso direitinho na hora de fazer o roteiro. Se não devolver o dinheiro, como é que fica o esquema? Então tinha que devolver o dinheiro. E como é que fazia a devolução desse dinheiro? O Adriano depositava pelas pizzarias dele para o Fabrício Queiroz. Ou então a mãe dele sacava esse dinheiro e entregava. Porque o que o Adriano queria? Ele queria que a ex-mulher dele, a mãe, tivesse um emprego formal. Para não ficar atrapalhando ali a situação deles, os negócios, e também para que em algum momento elas pudessem se aposentar, que é o que a Júlia está falando. Então, o Flávio, de algum jeito, recebeu, né, porque é isso que mostra esse esquema, recebe dinheiro que vem do Adriano da Nóbrega, dos negócios do Adriano da Nóbrega, que aí, Chico, eu vou, até por precisão jornalística, me poupar a dizer até aqui, né? Vai saber de onde é que veio o dinheiro do Adriano da Nóbrega para que isso volte. Mas por precisão jornalística, você está me entendendo, né? Eu vou dizer que o dinheiro veio das pizzarias do Adriano, porque qual foi o dinheiro que entrou na pizzaria? O porquê que esse dinheiro entrou na pizzaria do Adriano? Aí, só os negócios do Adriano, que já sabemos quais que era, né? Pois é. Escritório do crime, jogo do bicho. Então, a pizzaria é um dos negócios que o Adriano da Nóbrega tinha. E era dali que vinha o dinheiro que o Adriano inteirava de volta ao esquema do Flávio Bolsonaro para que a mulher dele ficasse com 80%, ela diretamente, porque parte do acordo era entregar praticamente tudo. Não dava para um funcionário fantasma ficar com 80% do salário. Então, para mim, é uma das informações mais perturbadoras do ponto de vista do Flávio, é esse dinheiro aí que vem via Adriano da Nóbrega, é essa relação. Eu acho que todas as outras situações são situações criminosas graves, é muito grave que não tenha sido punido, é inexplicável que não se tenha reaberto em vários aspectos, mas essa é a coisa que muitas vezes me tirou o sono, essa relação. Porque é muito grave ter um senador, agora candidato a presidente da República, que tinha esse nível de relacionamento aí com essas pessoas. É simples a conta, né, Chico? Porque se ele usava esse dinheiro, né, como a Ju explicava, né, de onde vinha o dinheiro do Adriano da Nóbrega, escritório do crime, enfim, jogo do bicho e tal, se ele usava para inteirar em todo o esquema da rachadinha, qual é o resultado dessa conta, né? É simples de fazer. Não bate, jamais. E é o mesmo Flávio, né, Gabi, Juliana, que estava ontem no palanque lá, dizendo que ia combater de forma severa a milícia, o Comando Vermelho, o PCC. Gente, olha o relato no alvo do podcast. Isso. Não dá para esse mesmo sujeito combater essas pessoas que são as mesmas que estavam coladas nos escritórios do crime no Rio de Janeiro. Então não fecha o raciocínio, não dá. Se você prestar atenção um segundo, você diz, mas esse mesmo Flávio do Adriano da Nóbrega que vai agora combater as milícias, combater o crime organizado no Rio de Janeiro, então não dá, não é de compreensão para ninguém, para eleitor nenhum. Exatamente, e cada um se apoia nas referências que tem, né?
dizia lá no discurso do Lula que ele se referiu aos intelectuais do PT, trabalhadores, né? Eu esqueci de mencionar o Antônio Cândido, alguém me chamou aqui, né? O meu conterrâneo lá de Poços de Caldas, praticamente, o grande Antônio Cândido, né? O outro se refere às referências que tem. O próprio pai Bolsonaro é a grande referência dele, né? O Queiroz, que ele está trocando beijos lá, e vamos lembrar que ele condecorou o chefe do escritório do crime, Adriano da Nóbrega. Então, as referências ficam muito claras também, né? O que diz muito sobre a visão de país e o que se tem para o futuro do Brasil. Ju, antes de passar a palavra de volta, eu só quero chamar a nossa enquete aqui para a nossa audiência poder participar da nossa... Gente, é isso. Eu vou encerrar aqui porque também já deu, né, gente? Ficamos aqui o tempo adicional, 3h30 já com a gente. Pessoal, avisos importantes, tá? Ficou faltando esses 90, mas esses 90, na verdade, é para equilibrar as nossas contas. Se vocês puderem ajudar, é muito importante para a gente continuar fazendo as lives no formato que a gente faz hoje. Nós temos um programa novo, tá, gente? Coisa de cinema, e também temos o programa Leitura que Cura, com a nossa querida Sara Miranda. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!